Pronto, acho que agora vai. Pronto, voltando. Ei, Rose. Tô tentando ativar aqui a parte das perguntas, mas transmitir ao vivo não. Aqui, ó. Não. Carinha, não quero pôr carinha nenhuma, filtro nenhum. Bom, se alguém souber, tem um botãozinho de perguntas aqui, mas não tá adiantando. Que ideia hoje? Fala, Newton. Tudo bem por aí, né? Te cuidando, né, meu amigo? A ideia hoje, eu até deixei aberto aqui, tema aberto, tá? Perguntas, quem quiser mandar, tem algumas aqui já que chegaram durante a semana, pra gente poder conversar bastante aí. Deixa eu colocar isso aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês me ouvirem. Ei, Denise, de volta. Pronto. E então, hoje foi aberto para perguntas. Porque cada semana a gente faz uma coisa, emagrecimento, implante hormonal, imunidade. E aí essa semana resolvi deixar em aberto. Já chegou mais uma aqui, Hashimoto. Eu vou anotando, não apareceu para vocês, mas eu vou anotando. Tô só esperando entrar mais gente aí para eu poder começar a falar mais sobre o tema de hoje. Deixa eu dar uns 2 minutinhos aí, o pessoal poder entrar. A live fica gravada também, se depois alguém quiser assistir, quiser passar para algum, por favor, tá? Me ajudem, printem aí, divulguem a live, mandem para os seus contatos. Hoje, tema aberto, tem de tudo aqui, gente. Perguntaram de tudo, de doença, parte estética, de hormônio, de suplementação. Estamos fechando hoje, né, 30 de setembro, mais um mês deste ano maluco. Estamos aí já final do ano, mês 10 entrando aí. E posso falar para vocês assim, fechando com chave de ouro, porque os atendimentos hoje foram excelentes. Os resultados, os feedback de alguns pacientes lá, excelentes, tá? Muito, muito, muito bons mesmo. Muito além do que eu esperava pelo pouco tempo desses pacientes. Eu vou trazer para vocês 2 casos de hoje, 2, que tem muito a ver com a principal queixa, as principais perguntas que chegam aqui, tá? Só mais uns 2 minutinhos aí. E já fazer um convite, tá? Semana que vem eu vou estar aqui com a doutora Ana Carolina, minha esposa. Vamos conversar porque no Insta dela muita gente mandou, a partir do momento que a gente compartilhou com vocês a nossa felicidade, né, da nossa filha, a gente já sabe o sexo e tudo. E a gente compartilhou isso e muita gente perguntando, o que você está fazendo, como foi o planejamento, o que foi feito. Então nós vamos bater um papo aqui totalmente informal, eu e ela, com vocês, na próxima quarta, dia 7 de outubro. Será um pouco mais tarde, não vai ser às 19, será às 20 ou 20h30, ainda vou confirmar com ela. Deixa eu só ligar o carregador aqui do celular, senão vai cair. Então será às 20 ou às 20h30. Ela trabalha demais, ela não vai conseguir estar aqui às 19. E nós vamos conversar sobre esse planejamento. O que foi feito antes no tratamento do casal, porque as pessoas focam muito na mulher, o homem também precisa se cuidar. E o que está sendo feito agora, durante a gestação. E aí eu vou dar uma projeção do que a gente pode fazer após esse período também, no pós-parto, que é algo que a gente atende, tem uma demanda alta na clínica. Então eu vou estar conversando com vocês aí. Foco maior, sempre quem busca muito, né, as informações são vocês, mulheres. Então quem tiver alguém na família, tiver interesse, semana que vem eu e a Carol vou ter a felicidade de dividir a live com a minha esposa para a gente conversar sobre isso. Bom,
Deixa eu começar tirando algumas dúvidas, tá? Não vou no ponto principal. E deixa eu falar um pouquinho de casos clínicos. Vou trazer para vocês 2 casos clínicos. Hoje eu atendi um retorno de uma colega médica de aproximadamente, eu estava com a ficha dela aberta, não está aqui, de aproximadamente 50 e poucos anos, e que há 3 semanas veio por conta da filha, que já é paciente, que eu já conheço há um tempo, e reclamando de desânimo, indisposição, cansaço, depressão, sono ruim, aperto no peito, enfim, várias queixas. E eu fui conversar com ela muito sobre o que eu já trouxe N vezes aqui em live, que foi a síndrome de burnout, a questão do estresse. Indiquei dela iniciar o tratamento já naquele dia, dela não esperar muito para poder começar. Expliquei que sim, que na medicina a gente aprende que o exame complementar é importante, mas não é o que vai definir tratamento. E nós começamos o tratamento há 3 semanas. E hoje ela voltou com os exames, e aí eu conversei e falei, olha, tem muito pouco tempo, as suas fórmulas você começou, tem 12 dias só os manipulados, começou o tratamento na clínica, mas só fez 3 sessões de soro, e então o momento hoje nem é para ver resultado, eu quero ver seus exames e a gente dá continuidade. Ela falou, Dias, eu ia te mandar mensagem no dia seguinte que eu comecei a parte do soro, porque eu já tive um resultado assim, minha disposição já melhorou muito, e a filha do lado ela falou, olha, eu chegava em casa 7, 8 horas da noite, só via minha mãe deitada vendo televisão. E aí eu me assustei no dia que eu cheguei, ela estava ativa, já estava fazendo alguma coisa, me chamou para sair, ela não tinha vontade nenhuma de sair de casa. Então, apesar de não ser diagnóstico de uma doença específica, essa questão da indisposição, cansaço, vontade de só ficar em casa, humor deprimido, é ainda o que eu mais tenho atendido. E a pessoa volta já com um resultado desse. E assim, atender uma colega de 50 e poucos anos, passando por uma síndrome de burnout, o que é novo. Então ela falou, olha, esquece a questão de eu ser médica, me trato como se não fosse e tudo. E a gente conversou muito no dia e já teve um feedback assim, ela falou, olha, eu estou impressionada do quanto que eu já melhorei. Ela usou o termo assim, como se a minha cabeça já tivesse clareado. Tá? É como se as coisas estivessem tudo meio nebuloso e agora já está bem melhor. Isso eu já fiquei muito feliz, muito, muito feliz. E agora o último paciente que eu atendi, e um paciente de longe, mora próximo a Barbacena, então assim, sei que não é fácil ficar vindo, e ele chegou com algumas queixas. Problema maior, imunidade. Eu tenho herpes recorrente. Não é herpes recorrente de 3 em 3, 6 em 6 meses, não, é todo mês. Um pouquinho que eu estou estressado, um pouquinho, 2 copos de cerveja que eu tomo, tenho muita, toda vez volta herpes. Além disso, cansado, totalmente indisposto. Um abraço para Belém aí, muito obrigado pelo acompanhamento, pela audiência aí. E totalmente cansado, indisposto, muita dor de cabeça, assim, muito recorrente, libido ruim. E fui conversando, um histórico muito grande, gordura no fígado, acima do peso. E foi mais ou menos a mesma coisa, porque eles vieram quase com uma semana de diferença. Aliás, não, o dele já deu um mês. Só que ele demorou para conseguir fazer os manipulados. Entramos com uma série de procedimentos que ele demorou a decidir fazer, porque era muita coisa, porque ele ia ter que pegar a estrada toda semana para vir fazer. E ele chegou hoje já com uma expressão totalmente nova. Eu perguntei, primeira coisa, eu falei a mesma coisa. Um mês é muito pouco tempo para a gente perceber resultado. Ele falou, Diz, então deixa eu te contar. Não tive mais nenhum quadro de herpes. Estou 100% disposto. Estou alegre. Ele ainda falou assim, voltei a ter vontade de viver, vontade de vencer. Eu acordava, fazia o que era da minha obrigação. O que não era, eu chutava e não fazia nada. Hoje eu acordo com vontade de trabalhar, com vontade de seguir o dia, com vontade de fazer as coisas. Herpes não apareceu mais. Minha disposição está outra. Desinchei. Eu falei, tá cedo para ver a questão de peso, porque o objetivo não era emagrecer no primeiro momento. Não que não fosse emagrecer, mas não entrei com remédio para emagrecimento. Entrei com uma proposta de deixá-lo saudável.
E ele voltou hoje com 5,8 kg a menos em um mês. Claro que teve uma mudança de hábito, uma mudança alimentar. Vai começar agora a atividade física, que ele estava totalmente indisposto. E, deixa eu ver até se eu acho aqui. Cadê? Não tá aqui. E assim, só elogio, sabe? Só agradecendo. E falou, impressionante como é que mudou. Por quê, gente? O que foi feito nos dois casos? O básico. O que eu já trouxe aqui, o básico. Então, todos dois quadros bem distintos, mas todos dois totalmente indispostos, com nutriente muito baixo. Tá? Vitamina C, a gente já, como o exame mostrou depois. Esse paciente, por exemplo, ele deve ter 50 e poucos anos. Eu falei muito de testosterona para ele. Ele voltou com uma testosterona hoje 378. Eu não indiquei fazer. Porque ele falou, olha, minha libido melhorou muito. Minha disposição melhorou muito. Eu já emagreci. Então, não é eu que sou grande defensor e acho que o hormônio deve sim usado quando bem indicado. Não prescrevi para ele, porque eu sei que se ele já melhorou em um mês, à medida que ele continuar com bons hábitos alimentares, fazendo a suplementação que a gente está fazendo e começar a atividade física, a tendência é que o corpo dele continue produzindo essa testosterona e às vezes até aumente um pouco mais. Então ele não tem hoje quadro clínico para usar testosterona. E aí eu não vou tratar o número que o exame, que um papel mostra. Eu até coloquei hoje mais cedo aqui nos stories. Eu não vou tratar um papel, eu vou tratar a pessoa. E ele teve um resultado assim, eu fiquei sinceramente emocionado com o depoimento dele. A consulta, rapidinho eu sabia o que eu ia fazer, mostrei para ele os exames. Só que assim, ele ficou ali 20, 30 minutos conversando comigo e falando disso, foi muito bom, eu estou me sentindo muito bem, eu vou voltar a fazer tênis, eu estou num peso hoje que eu não tinha há 10 anos, não quero cerveja, não quero passar com isso mais, vou voltar, vou tomar uma cerveja, um vinho, alguma coisa só final do ano, mas eu entendi que eu preciso me desintoxicar, entendi que eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu sei que meu sistema imune está péssimo, inclusive eu falei com ele. Eu não ia fazer terrorismo na primeira consulta, mas ele estava num perfil que me preocuparia muito se no dia seguinte à primeira consulta ele falasse assim, eu vou demorar, doutor, para voltar porque eu peguei Covid, então eu vou cuidar aqui primeiro. Porque ele estava péssimo. Hoje ele está com o sistema imune muito melhor, tá? Ele está se sentindo bem melhor. Aqui o José colocou, estava reclamando muito de dor também, muitas dores no corpo, e já percebeu essa mudança. Claro que não existe milagre, existe uma parte de mudança dele e existe o tratamento bioquímico que a gente faz. E isso já trouxe uma resposta. Então ele fala, olha, já valeu a pena ter feito aí essas 4 semanas e ter seguido isso, pegar a estrada e vir poder tratar. Sistema imune todo alterado. Ele estava com um marcador que não peço de rotina, nem todo mundo precisa, por isso que eu falo que o exame também tem que ser individualizado, mas ele estava com um marcador que é TNF, fator de necrose tumoral, que igual eu falei com ele, não tem relação com tumor, com câncer, mas muito alto. O exame chegou hoje, TNF muito alto, que é marcador de inflamação crônica. E ele preocupado, falei, olha, do que você melhorou, se você repetir esse exame hoje, eu tenho certeza que já está bem mais baixo. Mas não precisa repetir agora, a gente deixa para fazer isso daqui 2 meses, 3 meses, que nós vamos melhorar toda a parte bioquímica disso aí, certo? Bom, eu estou falando desses 2 casos porque eu abri caixa de perguntas e muito bom, tia Dorinha, beijo. Eu falei que outro dia que família às vezes custa pedir um auxílio, um help. Então, muito bom. Porque o que eu mais recebi de perguntas, de dúvidas, de reclamações, o que você sente quando a saúde não está boa? Desânimo e indisposição. E não importa o que a pessoa vá procurar na clínica, se quer emagrecer, se quer cuidar da imunidade, o que é? Primeiro feedback que eu tenho, com 90%, melhorou minha disposição. Até porque se você está indisposto, você não consegue fazer exercício, você não consegue fazer dieta, enfim, bagunça tudo. Mandaram a pergunta aqui, deixa eu abrir de novo.
Ah, tá aqui. Relação de tireoidite de Hashimoto com ganho de peso. Tireoidite de Hashimoto é doença autoimune, principal causa de hipotireoidismo, então vai deixar a tireoide, vai trabalhar pouco, vamos falar assim. E a tireoidite de Hashimoto tem relação por causar o hipotireoidismo. Hipotireoidismo a gente sabe que leva ao ganho de peso, porque deixa o metabolismo muito lento. Dá retenção, causa queda de cabelo. O que vocês precisam saber? Tireoidite Hashimoto tem íntima relação com o consumo de glúten. Então, se você tem tireoidite Hashimoto, mas a sua tireoide ainda não deu alteração, sugestão, não consuma glúten, tá? Porque qual que é a diferença? Ter a tireoidite Hashimoto é você tem a doença autoimune, onde o anticorpo está atacando a sua tireoide. Então é como se ele estivesse atacando o tempo todo. Só que como Papai do Céu faz a gente perfeito, a sua tireoide consegue sustentar por muito tempo isso. E aí a gente vai acompanhando pelo TSH. Ah não, tá tudo bem, sua tireoide tá boa. O que eu aprendi antigamente? Ah não, TSH tá bom. E o anti-TPO, por exemplo, o marcador de Hashimoto, tá lá nas alturas. Não tem nada para tratar não. A gente vai esperar no dia que o TSH bagunçar, aí a gente trata a tireoide. Só que não, a gente tem o que fazer. Tem naltrexona em dose baixa, vitamina D em dose alta e retirada do glúten. São 3 coisas muito básicas, muito simples, muito baratas de serem feitas e que podem evitar que a sua tireoidite Hashimoto evolua para um hipotireoidismo. Tida, a questão de sequela de Covid, o que acontece que as pessoas têm estudado e que eu faço uma relação porque eu já vi pessoas com outras viroses terem sequelas, tá? Principalmente com chikungunya. Quando o nosso corpo vai se defender de uma virose, como por exemplo no Covid, ele tem a necessidade de produzir muito antioxidante, que é uma forma da gente combater o vírus. E isso faz com que ele utilize muito, ele vai produzir antioxidante, não, ele vai produzir muita oxidação e nós vamos ter que nutrir de antioxidantes para evitar. Outra coisa, quando você às vezes está com um resfriado, alguma coisa, toma um corticoide. Então o nosso corpo ele vai produzir muito cortisol. Fala meu amigo Henrique Casal, grande abraço. Então o nosso corpo, a suprarrenal, vai produzir muito cortisol para combater essa infecção viral, para tratar essa doença. E acaba tendo uma demanda muito alta de nutrientes para que isso possa trabalhar. Passado o quadro viral, quem não estiver bem nutrido, quem não estiver bem, ou às vezes estava bem, mas foi uma infecção muito grave, nós vamos ter uma deficiência nutricional muito grande, tá? Então é muito comum o que a gente chama de fadiga adrenal. A suprarrenal está cansada, ela trabalhou tanto, é como se você trabalhasse hoje 8 horas por dia e de repente você começa a ter que fazer plantão atrás de plantão e passa uma semana trabalhando 24 horas por dia. Chega uma hora que seu corpo, você não vai aguentar fazer isso. A mesma coisa é com a nossa glândula, com essa tireoide. Então o que está acontecendo muito, como em outras viroses, é que a pessoa mantém um processo inflamatório crônico. Já peguei gente com dor articular pós-virose. Então tem um processo inflamatório crônico, tem um cortisol muito baixo. Pelo momento precisou gastar muito nutriente, isso se chama demanda. Então hoje você às vezes toma, não vou falar suco que a gente não indica, mas você chupa 3 laranjas por dia, o que te mantém num nível estável de vitamina C. Ou suplementa com alguém 500 miligramas, 1 grama, comprou lá um Redoxon da vida, está suplementando 1 grama de vitamina C por dia, isso é suficiente para a sua saúde. Mas a partir do momento que você ficou doente, o seu corpo teve uma demanda maior, isso não vai ser suficiente e você não recupera isso. E aí, começam a vir depois a tal da síndrome da fadiga crônica. Semana passada eu falei dela aqui. A síndrome da fadiga crônica está muito associada ao vírus do Epstein-Barr. E isso aí tem estudos mostrando. Só que com o Covid está acontecendo e vai acontecer. Vai acontecer a partir do ano que vem de muita gente falar, eu tive Covid, às vezes nem sabe que é por causa do Covid, mas está sentindo muita dor, indisposição, cansaço.
por conta dessa demanda energética, essa demanda nutricional muito grande que o corpo teve e que a gente não ofertou, a gente não deu a ele o suficiente, tá? Então isso seria o que eu chamo de sequela do Covid. Me perguntaram sobre reposição hormonal para homem, para poder falar um pouquinho. Venho batendo na tecla da testosterona. Lembrando, como eu acabei de falar de um paciente, não é para todo mundo. O paciente tem perfil? Tem. Mais de 50 anos, gordura abdominal, perda de massa muscular, indisposição, cansaço, libido baixo, depressão, que ele estava apresentando, assim, sintomas de depressão. A primeira consulta, e eu não entrei com hormônio. Hoje, no retorno, melhorou tudo, sintomaticamente. E o exame mostrou um nível de 370 de testosterona. Se ele continuasse sintomático, eu iria prescrever testosterona. Como ele melhorou, eu não fiz a prescrição, porque como eu disse, eu não trato o papel, eu trato a pessoa. Eu vou tratar o quadro clínico. Algumas situações são importantes a gente tratar o que apresenta no papel. Porque às vezes a pessoa não está sentindo nada. Marcadores de inflamação crônica, que vão levar às doenças crônicas. Então, por exemplo, PCR, homocisteína, ferritina, gama-GT são marcadores de inflamação crônica. Se o paciente apresenta isso tudo alterado, mas eu não estou sentindo nada. Eu sei que aquilo ali vai predispor ele ter diabetes, infarto, AVC, aí eu vou tratar. Mas não nesse caso do paciente com a testosterona. Luan, pode fazer seu teste de Covid aí, porque paladar e olfato geralmente coronavírus, mas existem outras, tá? Outras viroses, mas principalmente hoje em dia, então, é isso. Pediram para falar aqui, até uma pessoa que consultou, acho que está querendo tirar umas dúvidas, vamos lá, sobre a diferença dos implantes hoje, tá? Porque eu venho falando do implante de 6 meses, do implante de 1 ano. Deixa eu passar para vocês então. Implante de 6 meses, além do óbvio, durar 6 meses, o outro durar 1 ano. O implante de 6 meses é um material bioabsorvível, eu não tenho dele aqui para poder mostrar para vocês. É como se fosse um comprimido, tá? Ele é bioabsorvível, então você colocou, não precisa mais, tira, acabou o problema. Tira não, deixa aquilo ali que seu corpo absorve. Implante absorvível, nós temos hoje aproximadamente 12 substâncias que podem ser colocadas. Além da própria gestrinona, que é conhecida como chip da beleza, da testosterona, estradiol, progesterona, que são hormônios, nós podemos utilizar o NAD, que é uma substância que faz estimulação mitocondrial. Então, o implante não é só hormônio. Eu coloquei NAD numa paciente para poder tratar Parkinson. Tá? Podemos utilizar a própria metformina, que tem N outros efeitos, além de controle de glicose. Podemos usar HCG, podemos usar T3, que é da tireoide. Então temos 12 substâncias que podem ser usadas no de 6 meses. No de 1 ano a gente tem uma restrição maior. De 1 ano, basicamente, estradiol, muito usado na menopausa, testosterona, usada para mulher e para o homem. O homem, claro que a proporção é maior, a quantidade é maior. E a gestrinona. Eu sempre trabalhei com o de 6 meses, venho trabalhando há pouco tempo com o de 1 ano. Busquei muito isso de trabalhar com o de 1 ano, porque ele dá 99% de garantia de anticoncepção. O de 6 meses não. Então a gente utiliza para isso também. O de 1 ano, chance de colateral, igual tinha me perguntado, os dois têm possibilidade, que não é comum. O que pode acontecer? Que depende de dose. Para quem tem tendência, vamos falar assim, para mulher, utilizando testosterona. Acne, queda de cabelo. Mas isso pode ser no implante, isso pode ser injetável, isso pode ser no gel. E hoje eu não trabalho com hormônio para chegar lá na dose suprafisiológica com objetivo estético. Hoje a gente trabalha para manter dose saudável, tá? Dose fisiológica. Muito indicado implante hormonal para quem tem queixas como TPM, dismenorreia, libido tá ruim. Aí é mais conhecido como o tal do chip, que as pessoas gostam de falar e de fazer. Então, basicamente, o de 6 meses e 1 ano. O de 6 meses eu tenho mais opção de substâncias para trabalhar, o de 1 ano eu tenho menos.
6 meses não precisa retirar, o de 1 ano eu preciso retirar. Tá? Não é obrigatório, mas seria bom retirar, até porque se for refazendo, você não vai ficar com aquilo ali para o resto da vida no corpo. O de 1 ano dá uma garantia como anticoncepção, a mesma de anticoncepcional via oral, 99%. E o que mais que eu tenho para falar do implante? Claro, a comodidade, de 1 ano você vai fazer, como diz, uma vez por ano, não precisa estar ali toda hora fazendo. Tá? Então, basicamente, são essas as diferenças. Hoje eu atendi uma paciente que já está 2, 3 anos fazendo implante de 6 em 6 meses comigo. E a gente manteve. Ela está super bem com de 6 meses. Vamos repetir, vamos continuar com de 6 meses. Agora tem paciente que fala, diz, eu quero colocar porque eu tenho muita menstruação, porque eu tenho muita cólica e quero que funcione como anticoncepcional. Tem que ser o de 1 ano. Fala, Henrique. Tem sim, cara. Os estudos mostram uma taxa assim, muito próxima do fisiológico. Claro que depende da dose que a gente vai usar. Então, por exemplo, a testosterona. A gente coloca 2, 3, 10 implantes. O implante, quem começou com o implante, eu vou voltar nas perguntas aí depois, tá? Quem começou com essa parte dos implantes de 1 ano, doutor Elcimar Coutinho, que infelizmente veio a falecer, uma figura fantástica, tem vários estudos. Então o implante não é uma coisa nova. As pessoas acham que isso é novo, que é moderno, não tem nada disso. O implante existe há mais de 45 anos. E já foram feitos vários estudos da farmacocinética, de como trabalha, de quanto libera por dia. E isso é muito próximo ao fisiológico, dependendo da dose. Por exemplo, implante de 1 ano. Se eu colocar hoje, em média, 8 a 10 implantes de testosterona, vai dar o que a gente produz de testosterona com 20, 25 anos, em média. É claro que isso tem que ser avaliado caso a caso. Por exemplo, um paciente obeso, além de ter uma demanda maior, a gente tem que controlar para que essa testosterona não forme estradiol, que é o que a gente chama de aromatizar. Henrique, você que perguntou, meu amigo, depois eu posso até te mandar, que eu não lembro o número exato, mas tanto o absorvível como o não absorvível, até para você, os pacientes que a gente acompanha junto, para você ter esses números lá, para saber mais ou menos quanto que está liberando por dia, mas eu tenho esses números. Implante de testosterona vai liberar X micrograma por dia. Implante de gestrinona. Só que a gente trabalha com doses muito baixas no implante, porque aquilo já está, digamos, dentro do corpo. Diferente de você fazer uma dose em gel, tá? Mas que também é boa. Eu tenho paciente que está 4 anos fazendo uso da testosterona em gel. E está com resultado bom. Só que, infelizmente, uma parte não responde bem. E muita gente não adere ao tratamento, de ficar carregando, de ficar passando o gelzinho, e aí quer fazer o implante. Assim como tem gente que faz as injeções. A injeção, o problema é essa oscilação muito grande que tem. Mas também trabalho. Eu vou trabalhar com aquilo que dê resultado, que o paciente for aderir ao tratamento. Aí a gente consegue ter resultado melhor. Acho que eu te respondi. Deixa eu só pegar que eu perdi uns negócios aqui para cima. Tá. Perguntaram aqui do DEA. Então, o DEA é um pré-hormônio, pré-testosterona, estradiol, mas é muito baixa a conversão dele. Eu gosto de usar a DEA com a pessoa também muito estressada, porque colesterol forma pregnenolona. Pregnenolona de um lado vai formar o DEA, do outro lado vai formar cortisol. Então, quando a gente está estressado, precisa produzir muito cortisol, quando passou por uma doença, por exemplo, como coronavírus e tudo, desvia tudo para o cortisol, sobra pouco DEA para ser produzido. É um neurohormônio, é importante para a memória. Então é um hormônio importante. Que hoje em dia a gente tem a prasterona, que só aqui em Minas não estamos conseguindo manipular. Mas às vezes a pessoa compra na internet, compra lá importado, é bom, é barato, e começa a utilizar o DEA. Não é para todo mundo, mas existe a indicação precisa, assim como a pregnenolona, esse primeiro hormônio que eu falei que vem do colesterol. É um neurohormônio, tem N estudos falando da importância para prevenção de Alzheimer, para melhora de cognição, e tudo isso vindo de onde? Do colesterol. Por isso, percam essa coisa que colesterol é o grande vilão. Eu atendi ontem o último paciente também, novo,
ativo, faz muita atividade física, alimentação saudável, magro, deve ter lá seus 35 anos, tudo normal. O colesterol estava 236, indicado tomar estatina. 2 anos usando estatina, pelo amor de Deus, não tem indicação nenhuma para ele. E mais uma vez eu vou falar o que eu trouxe, não sou contra estatina para todo mundo, existem indicações precisas, mas esse caso não é um deles. Franciane, chip de 1 ano, efeito colateral. Como os anticoncepcionais via oral, que você deve ter falado, não. Mas tem outros colaterais, nem tudo são flores. Então o que acontece? Anticoncepcional via oral, estrogênio e progesterona, a grande maioria. Gestrinona, que é a do chip, é totalmente diferente. Estrogênio e progesterona vai diminuir o nível da sua testosterona total. Podem falar que não, mas na prática, todos os exames a gente pega, tá assim. E aumenta muito uma substância que transporta a testosterona, que é o SHBG. E aí, de forma resumida, você passa a ter pouca testosterona ativa, testosterona livre. O implante já faz o contrário, melhora a testosterona livre, melhora muito. Por isso foi chamado de chip da beleza, aumenta o ganho de massa muscular, claro, com dieta e exercício, não tem milagre, senão vai virar gordura, e ajuda a diminuir o nível de gordura com dieta e atividade física. Porém, enquanto o anticoncepcional via oral pode melhorar acne, queda de cabelo para quem tem pele muito oleosa, o implante pode piorar isso. Então é colocar na balança o que está te incomodando mais e o que você quer tratar. Ok? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem aqui, peraí. Me perguntaram sobre exames genéticos. Hoje eu até coloquei aí de uma colega médica de Campinas falando sobre a epigenética. Epigenética é aquilo que está acima da genética. A gente sabe que a genética não é o grande definidor. Os nossos hábitos conseguem mudar aquilo que foi traçado para você, aquilo que está na sua genética, aquilo que está no seu DNA, a partir de um negócio chamado metilação, que tem muito a ver com o nosso papo de semana que vem. Tá? Eu sei que o que nós estamos fazendo aqui com a Carol já está tratando, prevenindo para daqui 10, 20, 50 anos, só para vocês entenderem. Eu desviei, mas só para entender. Chumbo, tem estudo mostrando que ele fica no corpo aproximadamente 40, 50 anos. Então, se a mulher, durante a gravidez ou um pouco antes, tiver contato, se intoxicar por chumbo, isso pode vir a trazer uma doença neurológica nessa criança, mas não enquanto criança, nesse bebê, mas lá na fase adulta, com 40, 50, 60 anos. Tá? Bom, teste genético não faço para tudo. Deixa eu fazer um teste genético para Alzheimer. Na minha família, minha bisavó teve. Ou eu posso mudar minha opinião daqui a uns anos. Hoje em dia eu não peço. Tá? Existe, não peço. Porque se a pessoa faz o teste genético, deu positivo, se ela esquecer a chave do carro fora do lugar, ela vai achar que está com Alzheimer. Então, nem para todo mundo. Agora, por exemplo, da Carol, nós fizemos um teste genético. Foi uma das coisas que a gente fez antes. Para quê? Ver a necessidade dela ali do ácido fólico, ver a necessidade de vitamina D, tendência a ganho de peso durante a gravidez. Então, trouxe uma série de informações interessantes que isso facilitou meu tratamento. Por exemplo, trouxe o resultado de uma enzima chamada metiltetraidrofolato redutase. Se a pessoa tem uma alteração dessa, ela não pode nem deve ficar usando ácido fólico. Ela tem que usar metilfolato. Tá? Então, o teste genético ajudou nisso, no caso dela. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui mais. Tida, de jeito nenhum recomendo usar oxandrolona por conta própria. Igual você falou, eu já prescrevi. Hoje nem prescrevo, que nem tem em Minas para eu poder indicar. Não é meu foco, mas também não sou crítico ao uso da oxandrolona de forma alguma, tá? Quem sou eu para criticar o uso de hormônio, mesmo com objetivo estético? De jeito nenhum. Mas por conta própria, nem pensar. Tá? Mas nem pensar. Não, o DEA alto, você pode estar aumentando como uma compensação.
Uma outra fase que vem do estresse é que quando o cortisol fica muito baixo, a sua glândula não está conseguindo produzir o cortisol, aí isso inverte, é porque eu não terminei a explicação. E aí acaba que o DEA vem muito alto, meio que para poder compensar esse cortisol baixo, tá? A princípio é o seguinte, controla o estresse. Tem alguns adaptógenos, que aí eu não indico ficar usando hormônio para isso. Tem adaptógenos, eu já coloquei no feed, eu já coloquei algumas coisas aqui, tipo ashwagandha ajuda muito, ginseng, rhodiola, são coisas que eu adoro e são adaptógenos que vão ajudar a controlar isso aí, tá? Elaniciclo. Elaniciclo entra nesse do anticoncepcional via oral, elaniciclo, estradiol com progesterona, vai diminuir sua testosterona, libido zerou, acabou. Tá? Não é todo mundo, mas tem total relação. E aí, para eu poder melhorar? Primeira coisa, vamos parar com o anticoncepcional, vamos pensar numa outra alternativa para poder fazer aí. Tá? Vou usar um outro método, mas isso é o que está atrapalhando, muito provavelmente. Não posso bater o martelo e te dar certeza, mas deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver. Tá, deixa eu pegar aqui. A questão de menopausa e diminuição, dificuldade na perda de peso. Primeiro, entender o momento que vocês mulheres passam quando chega a menopausa. 40 e poucos anos, 50 anos, existe todo um conjunto. Quem não viu, gente, eu assisti uma palestra hoje de uma colega que nem foi indicada como médica, eu fui descobrir que era médica na hora que eu cliquei. E chama Mônica, eu vou colocar, eu não marquei ela, que eu não conheço. Mas ela falando, a gente tem que tratar o todo, tem que olhar a pessoa num todo. Então uma mulher na menopausa, geralmente ela tá ali, 20 e poucos anos de casada, tá? Filho muitas vezes que saiu de casa, dependendo da mulher estar aposentando ou já não está satisfeita no trabalho, então olhar todo esse lado, esse meio, entender o que está acontecendo em cima disso. Além disso, as taxas hormonais começam a cair, então o estradiol, que dá lubrificação vaginal, diminui, o estradiol, que ajuda na parte no humor, a testosterona, que melhora a libido, que dá disposição, que ajuda nessa questão de manter massa muscular, a diminuir a taxa de gordura, começa a cair. Começa a vir às vezes uma tireopausa, a tireoide vai ficando preguiçosa, diminui a produção de melatonina, o sono já está ruim. Então existe um conjunto de fatores que vão acontecendo aí, e que vão atrapalhar manter saúde, tá? E tudo isso pode atrapalhar na perda de peso. Somado a isso, tem um déficit de metabolismo? Tem, não é o principal motivo, mas tem. O metabolismo está enquadrado nisso tudo aí que eu falei também. Tendência a uma alimentação pior, tendência principalmente a não estar praticando atividade física, tá? Às vezes a pessoa estava praticando quando muito nova, eu engordei muito, tá, mas com 20 e poucos anos fazia muita coisa. Então tem os fatores normais, entre aspas, alimentação e exercício que estão ruins, tem os fatores hormonais também, tem tudo uma questão de estilo de vida para tratar, então existe uma tendência sim. A tendência do nosso corpo é o quê? Se a gente olhar uma pessoa de perfil, homem principalmente, um homem de 20, 30 anos e um homem de 60, 70 anos, se você olhar de perfil, não é só por causa de hábito de vida dele que é ruim, não. Por questões hormonais, a tendência é peitoral e braço afinar, chegar na região abdominal, aumentar. Isso tem relação com questão hormonal, não é a única culpada, não vamos pôr a culpa toda no hormônio. Mas existe, tanto pela diminuição do GH, como pela diminuição da testosterona. E aí a pessoa vai desenvolvendo a sarcopenia, a perda de massa muscular. E aí tem que ser tratado. Agora, eu já peguei paciente jovem, de 20 e poucos anos, que poderia considerar sarcopênica, porque o índice de massa muscular é baixíssimo, testosterona baixa, por conta do uso de anticoncepcionais, não faz atividade física, aí mulher geralmente tem medo de comer, aí não come a proteína também, e aí vai virando uma bola de neve, tá? Deixa eu ver o que mais. Ó, só para fechar, com relação a teste genético, alguns momentos eu acho interessante sim fazer, nessa questão pré-concepção, pré-gravidez, que a gente separa
O antes, o ideal é a pessoa assim, eu estou programando, eu quero engravidar daqui 6 meses. Ótimo. Como diz o outro, vamos preparar o terreno. Já era para estar preparado, para todo mundo estar saudável, mas não é o que acontece. Vamos preparar o terreno para esse momento. Engravidou, vamos cuidar desse terreno. E que é muito mais complicado durante a gravidez, que tem muita coisa que não pode ser usada. Ah, por quê? Vai fazer mal? Não sei. Não se faz teste com gestante. Não se pega um remédio e dá para a gestante e fala com ela assim, ah, toma isso aqui, eu estou fazendo um estudo aqui, duplo cego, controlado, vou te dar para ver se você passa mal ou seu bebê passa mal. Não vai fazer isso nunca. Então a gente tem poucos estudos, até mesmo com suplemento, tá? Com hormônio, como melatonina, com fitoterápico, tem pouca coisa. Ei, tia Ana Paula, prazer você por aqui. Da imunidade, cansaço. Ah, hoje me mandaram perguntas e uma antiga colega de trabalho mandou sobre candidíase e hoje veio sobre, eu coloquei litíase, não é litíase não, infecção urinária, tá? Cistite, infecção urinária e de bexiga. Gente, uma coisa é quadro agudo. Quadro agudo você vai tratar naquele momento, ponto final, tá? Ah, eu tô com... Me deu uma candidíase. Quando foi a última? Nunca tive. Trata sua candidíase, toma lá o remédio que precisar, seu fluconazol, o que for, vai fazer via vaginal, se for o caso, né? Mulheres. Tô com uma cistite, vai tomar seu antibiótico, ponto, tratou, resolveu. Ah, doutor, o quadro é recorrente. Aí já muda completamente de figura. Aí nós temos que melhorar a alimentação. Aí nós temos que tratar, primeira coisa, intestino. Existe um negócio chamado translocação bacteriana. Ei, Juju. Ó, não consegui fazer a live igual você e o Matheus fizeram aquele dia, viu? De deixar aquela caixa de pergunta aberta. Não sei o que vocês fizeram aquele dia. A ideia hoje era copiar vocês. Então, gente, essas infecções recorrentes têm que ser tratado primeiro da imunidade. Imunidade a gente começa pelo intestino. E eu não quero saber, quer dizer, quero saber, mas não, o mais importante não é se você vai muito ou pouco ao banheiro. Tá? A forma da gente avaliar a questão intestinal não é assim, eu todo dia eu vou ao banheiro. Não é só isso. Então a questão dos probióticos, das bactérias do bem, como dizem, dos prebióticos, o quilo que você está nutrindo, o quilo que você está dando para o seu corpo. Se você não está com hiperpermeabilidade intestinal, então como eu já trouxe, as células intestinais elas têm que estar assim bem coladinhas. Se descolar, elas começam a ter uma distância entre a outra. E aí o que não deveria começa a entrar no seu corpo, gera uma reação antígeno-anticorpo, isso causa uma inflamação, pode passar por aqui uma bactéria que não faz mal no seu intestino, mas dali ir para outra parte trazer essas infecções recorrentes. Então tem que tratar o intestino, ele tem que estar aqui bonitinho, fazendo a absorção correta. O que mais faz com que... Peraí que eu perdi. O que mais acontece com a gente para perder essa junção das células intestinais? Glúten. O glúten tem uma substância chamada gliadina. Principalmente esse glúten que a gente utiliza. Igual tem gente que fala, antigamente não se tinha tanta gliadina no glúten. Então, a gliadina reage no corpo, produz uma substância que quebra essa fortificação, tá? Essa junção no intestino. Então, por exemplo, chama zonulina, a gente tem como calcular isso. Se eu faço um teste, existe um teste que se faz uma coprologia funcional, um teste pelo exame de fezes, a zonulina está lá nas alturas. Eu sei que seu intestino está todo hiperpermeável e isso vai bagunçar. E isso vai bagunçar, isso vai atrapalhar. Eu estou lendo as perguntas, eu me perco. Isso vai mexer muito com a imunidade. Então, primeiro a gente tem que tratar o intestino, probiótico, recolocar glutamina para melhorar essa função intestinal, vitamina A para melhorar recolonização. Tudo isso a gente tem que tratar, começar do intestino. Este paciente que no início da live eu falei, que estava com herpes recorrente, falou, doutor, minha esposa andou olhando lá, não sei aonde, tem umas vacinas que fazem para herpes. Tem um tratamento que eu faço na clínica que tem gente que chama de vacina, mas não é. Chama imunoterapia ativada. Ele, por que você não me falou? Porque não vai precisar. Porque ele melhorando, como ele melhorou já a imunidade, fazendo tudo que está sendo feito, ele não vai ter herpes mais.
ou se tiver uma vez no ano, para quem estava tendo de 15 em 15 dias no mínimo, tá? Então, essa questão da imunidade, de candidíase e repetição, sinusite e repetição, cistite ou infecção urinária de repetição, tudo isso pode ter relação com disbiose, com o intestino estar ruim. Então tem que começar tratando o intestino. Principalmente assim, eu não tinha problema de sinusite até pouco tempo, é adulto e começou a desenvolver. Tô tendo candidíase de repetição, toma remédio, tem que tratar isso. E o pior é o seguinte, se você trata candidíase ou a cistite principalmente com antibiótico, ou isso vai atrapalhar mais ainda seu intestino. Franciane, hidradenite tem muito a ver tem um pouco a ver com a parte hormonal, tá? Então tem a ver com a inflamação crônica, mais uma vez é aquilo. Teve quadro agudo, trata isso, ponto, resolveu. Se continuar acontecendo, a gente precisa reavaliar, diminuir processo inflamatório crônico. Eu já atendi paciente com hidradenite, tá? Assim, crônico mesmo, tá toda hora precisando fazer um tratamento. E aí a gente vai trabalhar em cima da questão da imunidade e diminuir a inflamação crônica. Intestino preguiçoso, aí tem muita coisa. Aí, assim, primeiro, ingestão de água. Quem não toma água não forma bolo fecal, não tem jeito. Aumentar fibras. Existem N fibras para a gente poder utilizar. Evitar aquilo que pode piorar o seu quadro. E tem outras coisas, avaliar se não tem um hipotireoidismo junto, mas é começar do básico, tá, gente? Básico. Eu tomo pouca água. Então, primeiro, toma muita água, toma 3 litros de água por dia e pronto. Continua preguiçoso. Vamos trabalhar a parte da alimentação. Ei, Juliana, beijo, obrigado, viu? Ei, Ana, então, a reposição hormonal, 45 anos a gente já tem que avaliar, tá? Já tem que acompanhar, não quer dizer, por regra, que tem que usar o hormônio, mas a tendência é que, de acordo com a queixa, a gente vai precisar usar. Hoje, por exemplo, eu fiz numa paciente a indicação do GH, né, que muita gente acha que é uma mágica, é um hormônio muito bom, não pode estar muito baixo. O GH é o grande maestro do nosso corpo, então ele é aquele hormônio que vai pegar a banda toda, cortisol, DEA, testosterona, estradiol, progesterona, e vai falar, cara, senta aí, segue o que eu estou mandando. Então ele é o cara que está relacionado muito a isso. GH tem relação com humor. GH as pessoas às vezes reclamam porque não é um hormônio barato, é um hormônio que demora a começar a fazer efeito. Mas, por exemplo, um hormônio traz uma hidratação muito boa. Essa paciente hoje tinha indicação de GH não por conta estética. Prescrevi o GH e ela falando, diz, eu tenho feito Botox de 3 em 3 meses porque não está dando resultado. Minha pele está muito seca. Até minha dermatologista falou que o que a gente fazia para estimular colágeno não está legal. Falei, tá aqui, seu GH. Ainda falei com ela, ela já tem uns 3, 4 anos acompanhando. Falei, como você vem de tempo em tempo, daqui 4 meses você me dá notícia se não melhorou. Por quê? Ele vai hidratar essa pele, vai melhorar. Eu nem sempre falo isso em consulta. Eu vou tratar aquele que deu a indicação de usar o GH e a paciente volta ainda falando, nossa, minha pele melhorou também, tem a ver? Aí a gente vai falar que sim. Claro que não engorda. Reposição hormonal, a gente vai manter aquele nível de saudável. Hormônio engorda? Sim e não, depende. Insulina engorda, GH emagrece. Cortisol em excesso engorda, testosterona emagrece. Agora, o que engorda mais? Comida. Então, a gente começa sempre do básico. Não tem nada que vai fazer milagre se não estiver com alimentação e atividade física em dias. Juliana, tenho atendido casos de depressão. Eu acho que tem lá nos meus destaque até um relato de uma mãe que a gente já trata o filho, agora já tem uns 2 anos e meio. E diariamente. Às vezes eu não trago muito porque eu atendo o paciente com diagnóstico de depressão, mas o problema às vezes é burnout. Eu atendo o paciente com diagnóstico de depressão e o problema é a carência hormonal.
Então fazer o básico. Tem depressão? Tem. Como é que está a vitamina D? Péssima, aumenta. Como é que está a testosterona? Péssima, aumenta. Como é que está a alimentação? Péssima, melhora. Ah, mas a alimentação, totalmente. Tem um slide que eu gosto de usar numa aula, que é mostrando a relação. A depressão, até pouco tempo atrás, as pessoas falavam muito em neurotransmissor, serotonina e dopamina. Mas ela está muito mais do que isso. Isso é fundamental da gente tratar. Mas o cérebro de um paciente, de uma pessoa em depressão, geralmente ele está inflamado, assim como a pessoa com Alzheimer e Parkinson. Então a gente tem que diminuir esse processo inflamatório. A depressão tem muita relação com essa questão de estilo de vida, com cigarro, vitamina D baixa, com o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então assim, eu atendo quadros leves até os quadros graves de depressão. Qual que é a grande questão? Os quadros avançados de depressão, eu não vou assumir o paciente sozinho. Eu tenho um colega do lado. Tá? O objetivo não é substituir, não é chegar ali e falar, olha, isso aqui eu vou acompanhar sozinho, você vai lá. Não, não é essa a ideia. Eu estou olhando aqui para o lado, gente, que eu estou até procurando. Aqui. Tá? Meus livrinhos ficam tudo aqui do meu lado, não podem fugir de mim, não. Ó, livro de psiquiatria, Dr. Arthur Lemos, que é a grande referência que eu tenho dentro da medicina no Brasil, tá? Tenho vários livros dele e ele fez esse livro, escreveu esse livro ano passado com um psiquiatra, ele não é psiquiatra, falando de como a gente aborda, tá? Doenças psiquiátricas, fala um pouco de neurológica também, mas muito mais psiquiátricas. Então tem muita coisa sim que pode ser feita. Muita coisa. Amanhã tem mais uma coisa que eu quero começar a trabalhar mais em rotina. Tenho 2 pacientes só fazendo, que é a cannabis. Vou participar de uma reunião amanhã sobre a cannabis, porque tem indicações para algumas pessoas. Então, respondendo, sim, faço acompanhamento em pacientes psiquiátricos. Exige muita paciência. Não importa sexo, idade. Todos os pacientes que eu atendi com quadros de depressão grave, a gente exige muita paciência. São anos de acompanhamento, com momentos de oscilação. O paciente tendo uma melhora muito grande e aí depois dá uma recaída e volta. Tem o lado psicológico, tem o lado bioquímico. Psicológico eu não trato, eu recomendo tratar, não sou terapeuta, psicólogo, mas recomendo, é fundamental. E tem bioquímica. A bioquímica é isso, é quase matemática, 2 e 2 são 4. A bioquímica, se eu te dou vitamina B6, magnésio e triptofano, eu vou melhorar a serotonina, que é aquilo que a gente usa, fluoxetina, sertralina. Não necessariamente você vai deixar de usar o remédio, mas isso vai melhorar. E algumas vezes acontece, como aconteceu com esse paciente que tem lá nos destaques, eu acho que tem, se não tiver pode cobrar que eu mando, dele está usando 10 medicamentos controlados e hoje a gente está mantendo com um medicamento. Até porque eu recomendei a ele, falei, olha, nós vamos acompanhando junto com o seu psiquiatra e vamos conversando. Bom que o colega entendeu a adesão dele no tratamento que a gente faz. Um paciente jovem, que no primeiro momento eu dei testosterona, paciente 20, 22 anos, que agora não precisa mais, ele usou por 4 a 6 meses, só para tirar, como diz, do fundo do poço. Depois ele voltou a produzir testosterona. Tem 22 anos hoje. Eu não estou lendo. Que Novest. Onde que eu atendo? Se eu sou de Goiânia? Não, gente. Eu atendo em Juiz de Fora. Eu sou de Visconde do Rio Branco, interior de Minas. Atendo em Juiz de Fora. Você pode estar fazendo relação com Goiânia, por quê? Eu ainda vou trazer isso aqui, que tem gente confundindo. Hoje a clínica que levava meu nome, Clínica Dia Júnior, é Clínica IVEN. Saúde integrativa. O que acontece é que nós temos uma unidade em Goiânia com outro médico atendendo, o Dr. Sócrates, e a ideia é a gente seguir o mesmo plano, os mesmos protocolos. É claro que tudo é individualizado, mas a mesma linha de tratamento. Então foi uma ideia já de pouco mais de um ano, de que as pessoas chegam, doutor, tem alguém nessa linha em Belo Horizonte? Tem alguém nessa linha em Goiânia? Então eu estive em contato, conheço esse médico já há muito tempo. Vamos trabalhar juntos? Vamos. Eu não atendo em Goiânia, mas a gente
conversa, eu dou um suporte. Ele já está atendendo muita gente aí em Goiânia, fica no maior prédio comercial da América Latina, que é o Orion Business, e que leva o mesmo nome, tá? Que é IVEN Saúde Integrativa, só que aí é com o Dr. Sócrates Júnior. E aí vai acompanhando, tá? Esse nome da clínica mudou porque a gente está expandindo, a gente quer ter também Belo Horizonte, quer estar no Rio de Janeiro, para poder ofertar, para poder levar mais pessoas o que a gente consegue ter de resultado e tratamento aqui. Deixa eu ver se teve mais pergunta. Eu acho que eu peguei tudo. Deixa eu ver das anotações. Das anotações, gente, só essa questão de desânimo, cansaço, indisposição, pelas contas que eu tinha feito até hoje cedo, foram mais de 20 pessoas que mandaram a mesma coisa, tá? Então eu resumi aqui, porque muita gente passando, ainda mais nesse momento, pela mesma situação. Estresse, indisposição, vontade de não sair da cama. Isso tudo, como eu sempre falo, tem um lado psicológico, mas tem lado bioquímico. Se a gente não cuidar, não melhora. E daqui a pouco o Instagram me derruba. Achei que eu ia falar pouco hoje, que era live aberta. Tô falando pra caramba aqui. Não posso xingar, né? Então tô falando muito. E aí, Tida, basta ter um parceiro. Se tiver um parceiro para poder, um colega médico para poder montar em Volta Redonda e seguir nossa linha de tratamento, nós vamos fazer, tá? Estamos abertos. Gosto muito, inclusive, da região. Sou formado em Vassouras, que é a região sul-fluminense. Tenho um grande amigo em Volta Redonda, estudou comigo, mas ele é de outra área. Bom, gente, eu acho que era isso. Lembrando, semana que vem, eu e a doutora Ana Carolina, que já chegou por aqui, vamos conversar com vocês sobre esse momento mágico, sobre essa questão da gravidez, que eu puder passar de dicas práticas para que vocês usem, para quem estiver planejando. Convidem as amigas, vamos conversar sobre tudo isso. E muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.